Josué, capítulo 1, versículo de número 2. Quem achou diz amém. Quem não achou fala, estou procurando, pastor. Amém, eu espero mais um pouco. A minha versão é a corrigida. Amém? Josué capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse texto, os irmãos que não conhecem aqui o nosso contexto, nós ministramos a palavra aqui no domingo e durante a semana os irmãos conversam e vamos dizer assim, compartilham sobre o tema que é pregado aqui, que é ministrado no domingo, na reunião que é feita nas casas. E essa semana vai ser conversado nas casas sobre o tempo e sobre a palavra procrastinação. Esse texto aqui, Deus está dizendo para Josué: levanta-te agora e passa o Jordão com todo este povo. Essa palavra agora traz a questão de algo imediato. Não é para amanhã. Deus não está dizendo para Josué: olha, quando você chorar o suficiente pela morte de Moisés, quando você se sentir capacitado a liderar esse povo, quando você achar que estiver mais tranquilo, você vai. Não, Deus está dizendo: levanta agora e faz, e age, e toma um posicionamento. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque há momentos em que Deus diz para nós: o momento é agora. O momento de você agir é agora. O momento de você obedecer é agora. Eu quero que você faça agora. E não deixar para amanhã. Não procrastinar. Então a palavra procrastinação é deixar para amanhã. E nós vamos falar um pouco sobre a procrastinação e sobre uma outra palavra que talvez não é muito conhecida de vocês, chamada assedia. Assedia. Essa palavra é a mesma coisa que procrastinação. A diferença é que ela era usada na igreja e pelos pais da igreja no passado. E hoje o termo mais novo usado pelos psicólogos é a procrastinação. Não se encontra na Bíblia a palavra procrastinação. Não está na Bíblia a palavra assedia. Mas a palavra procrastinação, ou seja, você deixar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje, a Bíblia traz ensinos, a Bíblia traz, vamos dizer assim, normas que diretamente lidam com a procrastinação. A Bíblia vai falar da disciplina, da preguiça. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É o contexto da assedia. Mas eu quero primeiro trazer para vocês o que é isso e por que é um problema tão sério nos nossos dias. Primeiro, eu quero ler uma frase para vocês, eu anotei aqui no meu celular, que define por que esse tema da assedia, da procrastinação, é um tema tão importante. Eu não sei se talvez hoje eu não fale tão rápido, porque enquanto eu estava preparando, eu fiquei com um pesar no coração desse tema de hoje. Agostinho, ele escreveu essa frase: da vontade pervertida nasce a paixão. Servindo a paixão, adquire-se o hábito. E não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Essa frase, ela mostra como que o ser humano, ele fica preso e escravizado de comportamentos, hábitos.
Ele ensina como o ser humano, ele fica preso em algo que nós conhecemos como a palavra vícios. E hoje, a nossa sociedade está infectada pela procrastinação. A nossa sociedade está infectada por hábitos de procrastinação, onde as pessoas estão cada vez menos produtivas. As pessoas estão cada vez mais estressadas porque procrastinam as coisas. As pessoas estão com este mau hábito, com esse vício de deixar para amanhã. E nós vamos entender isso e como isso nos coloca em um ciclo vicioso, a ponto de nós não... Talvez você ache que o seu problema é a ansiedade. Talvez você ache que o seu problema é a ira. Talvez você ache que o seu problema é a inveja. E você vai descobrir hoje que o seu problema é a assedia. O seu problema é a procrastinação. E eu quero mostrar para vocês como a procrastinação, ela atrapalha a nossa vida. Como ela nos faz entrar nesse ciclo vicioso. E nos faz, às vezes, cair em desespero. E o problema é único: procrastinação. Não adianta ir no psicólogo, não adianta jejuar, se você não entender que se você não lidar diretamente com a procrastinação, com os remédios específicos para a procrastinação, não vai resolver. Então, primeiro, a procrastinação, como eu disse, ela foi usada, né, e ela é muito mais conhecida a partir do século IV como a palavra assidia. A assidia, foi ensinado pela igreja como um dos 7 pecados capitais. Se vocês assistirem filmes ou lerem livros dos pecados capitais, vocês vão ver lá o pecado da preguiça. Mas quando vocês forem ler a respeito dos 7 pecados capitais, por exemplo, Evagrio, Gregório, Tomás de Aquino, Agostinho, todos eles definiram como a palavra assedia. E essa palavra assidia vem da palavra grega akedia. A é contra, negação, e kedia significa disciplina, perseverança. Então, uma pessoa com assidia é uma pessoa que tem dificuldade com disciplina, com perseverança. Eles definiram que uma pessoa com assidia, ela tem uma letargia espiritual. Uma pessoa com assidia, ela não consegue ser uma pessoa espiritualmente fervorosa. Sabe quando Jesus diz para as igrejas, lá do Apocalipse, ele fala assim para a igreja, que você não é nem frio, nem quente, você é morno. Uma pessoa que tem assidia, ela fica nessa mornidão, ela não consegue ser fervorosa, ela não consegue ser dedicada, ela não consegue ter uma rotina de oração, ela não consegue ter uma rotina de leitura bíblica, ela começa e para, ela começa não só nas coisas espirituais, mas outros hábitos que às vezes são bons para a saúde dela, ela não consegue. Por quê? Porque ela tem um problema com a assidia. E da onde vem a assidia? A assidia é um resultado do pecado em nós. A Bíblia ensina que quando o ser humano caiu no pecado, né, depois lá de Gênesis capítulo 3, que o pecado entrou no mundo, ele afetou o nosso ser desde o nosso interior. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer do homem que quer fazer o bem e não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Porque ele está dizendo o seguinte, que o pecado que habita em mim, o mal que habita em mim, me impede de viver inteiramente para o bem, me impede de fazer aquilo que eu quero fazer. Portanto, a Bíblia ensina, e os pais da igreja também ensinam, que nós temos limitações espirituais. O nosso ser é corrompido. Nós temos uma vontade, mas a nossa vontade, ela não é livre. Nós não fazemos sempre o que a gente quer.
Quantos de nós às vezes queremos emagrecer, queremos fazer uma academia e sabemos que é bom para nós, não é? Só que na hora de pôr em prática, o que acontece? Você está indo bem, você passa na frente da banquinha do pudim, foi embora, aquela disciplina, aquela vontade quebrou. O que eu quero dizer? Que nós temos vontades, mas as nossas vontades, elas lutam por paixões e impulsos dentro de nós. Então parece que são duas vontades dentro de nós. Uma vontade que é para o bem, que é para fazer o bem, e uma outra vontade que nos desvia do bem, que nos desvia dos propósitos bons. Todos são assim. Você pode pegar o professor da academia, que é o cara que faz triatlo, que ele tem a maior disciplina na vida dele para fazer exercício. Mas se nós pudéssemos sondar o coração dele, você vai ver que às vezes ele não consegue controlar a língua dele. Ele não consegue controlar os pensamentos dele. Ele não consegue controlar o ego dele. Todos nós temos tantas disciplinas em uma coisa, em uma área, mas temos dificuldade de controlar impulsos em outras áreas. Portanto, a Bíblia é clara que essa é a razão do pecado habitar em nós. As pessoas, elas têm dificuldade de entender isso. Quando a Bíblia ensina que o homem, a sua natureza, ela é caída, que a nossa natureza pecaminosa, ela existe, ela é real. Significa o quê? Que todos nós temos uma capacidade do mal, maligna dentro de nós. Que nós devemos o quê? Controlar, limitar, disciplinar e aprender a fazer o bem. Portanto, pessoas que não têm uma família que disciplina, não têm pais que ensinam, não vivem em um ambiente onde há esse controle, ela tende a cada vez mais pender para o mal e cometer atos cada vez mais horrorosos. Mas aqui então o que a Bíblia está dizendo é, por conta de nós termos essa natureza caída em nós, desculpa, irmãos. Essa natureza, ela produz em nós a assidia. E o que a assidia ela vai produzir em nós? Essa letargia espiritual, como eu disse para vocês. Essa mornidão, essa dificuldade de ser fervoroso. A assidia, ela olha, por exemplo, tarefas, decisões e responsabilidades e ela adia, ela deixa para amanhã, ela procrastina tarefas, ela procrastina decisões, procrastina responsabilidades. Por quê? Porque nós olhamos e pensamos talvez, isso aqui vai demorar muito para fazer, isso aqui dá muito trabalho, então por conta de ser difícil, de dar trabalho, a gente procrastina, ou a gente fica com medo. Não, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, e a gente vai deixando para amanhã. O problema é que isso cria um ciclo. Um ciclo. E é esse ciclo que nos traz prejuízo. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho este ciclo, porque talvez vocês estejam passando por isso, na vida pessoal de vocês e no trabalho de vocês. E vocês precisam sair deste ciclo. Eu coloquei aqui primeiro, eu não coloquei em ordem aqui, peraí, irmãos. Eu coloquei aqui este ciclo e essas consequências. Primeiro, eu coloquei as consequências dessa assidia. Quando nós estamos vivendo nessa assidia, nós temos algumas coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, tarefas incompletas. Adiar tarefas leva a prazos perdidos, trabalho acumulado ou projetos mal feitos. Então, quando você fala assim, nossa, eu estou abarrotado de coisa, eu tenho muita coisa, por que será? Será que
algumas coisas que você deveria ter feito, você não fez ou fez pela metade, e portanto você deixou acumular, ou outras coisas que você foi deixando, prazos que você está perdendo. Então, característica aqui de uma pessoa que está passando por assidia em tarefas, é pessoas que têm trabalho acumulado, projeto mal feito. Você vai estudar para uma prova, fala assim, a prova é daqui 6 meses, tá bom, eu estudo. A prova é 5 meses, não estudou. A prova é há 4 meses e ainda não estudou. Aí vai estudar quando? Um dia antes. E aí faz a prova e tira uma nota ruim. E aí fica se sentindo culpado, fica sentindo pressionado. Depois, no outro dia, né, vem o pai, vem a mãe, ou você mesmo, porque agora você não consegue pagar uma conta, porque você não passou naquilo, você fica pressionado. E aí vai ter outra prova, só que você está com aquela pressão dentro de você, e aí você senta para estudar para outra prova, e vem aquela pressão dentro de você, e você fala assim, meu Deus, que pressão, eu não consigo. Aí sabe o que você faz? Acho que eu vou um pouco na rede social. E aí vai a segunda prova. Este é um ciclo que vai acontecendo, porque você entra neste ciclo, você deixa de cumprir os seus prazos, as suas tarefas, você depois sofre as consequências de não ter feito, e depois você cria uma fuga das consequências, procrastinando novamente. É por isso que diz aqui, como eu disse para vocês, da vontade pervertida nasce a paixão. O que é a vontade pervertida? Como eu disse para vocês, somos caídos e temos uma vontade pervertida. Qual é a paixão? A paixão é impulso, paixão da carne. Então, por ter essa vontade pervertida, temos paixão de, ao invés do horário de estudar, ficar na rede social. Ao horário que você tem que fazer uma tarefa, você fazer aquilo que é gostoso, aquilo que é confortável, aquilo que é bom. Porque fazer o que eu tenho que fazer é chato. Fazer o que eu tenho que fazer demora. E isso, irmãos, vem desde pequeno. Por isso que eu estou falando aqui, eu creio que essa palavra vale para todo mundo que está aqui, inclusive para mim. Se eu não me engano, acho que faz uma semana. Cheguei na cozinha, a minha filha, 5 anos. Estava com um caderno, e aí, o que foi? O que você está fazendo, Laura? Minha mãe falou para mim fazer o alfabeto. Aí ela fez o alfabeto, todas as letras. Aí falou assim, aí agora minha mãe falou que eu tenho que fazer todas as famílias das palavras que não é A, E, I, O, U. Das consoantes então tem que fazer Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Sa, Se, Si, So. E aí falei assim, mas pai, vai demorar muito. É muita coisa. Falei, mas começa de um por um, não pensa. Todas as consoantes é muito, mas começa pelo B. Mas se um adulto fizesse comigo, ia mais rápido. 5 anos, irmãos. Então, assim somos nós. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, tem tanta coisa para mexer na minha casa, tem isso para arrumar, tem aquilo para arrumar, vai demorar muito. Tem tanta coisa. Nós olhamos a quantidade de coisas e procrastinamos essas tarefas. Coloca, por favor, Provérbios capítulo 24, versículo 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. E que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu passei na vinha do preguiçoso. E coloca aqui, daquele que sofre com assidia.
Como que estava a vinha dele? Ele falou assim, cheia de cardos, de abrolhos, ou seja, cheia de ervas daninhas, a terra não estava preparada para o plantio, o muro estava caído, ou seja, ele não fez nada. Nada que deveria ser feito. E o que ele ficou fazendo? O texto fala que ele ficou de braço cruzado, dormindo, encostado. E quando chega a hora da colheita, não está pronto. Então, assim é a característica da assidia. Você tem as tarefas que você precisa fazer, mas você gasta muito tempo no celular. E aí, quando você volta, acumulou. Segundo ponto, problema financeiro. Como a assidia, às vezes, nos traz problemas financeiros. Às vezes você acha que o seu problema financeiro é outro, mas talvez você descubra hoje que o seu problema financeiro pode ser assidia. A negligência em responsabilidades, como pagar contas ou trabalhar diligentemente, pode levar à pobreza. Às vezes a gente deixa para pagar uma conta depois que deveria pagar hoje. Às vezes você tem dinheiro, mas você não paga. Por quê? Porque você não olhou, porque você não cuidou, você não se organizou. E aí amanhã acontece um imprevisto e o dinheiro daquela conta vai embora. A culpa é do carro, o carro dá problema. Estoura um pneu. Vai na farmácia o dinheiro e aí foi aquela conta. E aí vai acumulando, vai virando uma bola de neve. Então, a assidia, ela traz problema financeiro. Então, se nós não fazemos, não agimos com agora, como a palavra disse para Josué, agora, levanta agora e cruza esse povo. Assim também, se você organizou aquele dinheiro, paga a conta agora. Falei para minha esposa nesse mês passado, caiu o dinheiro num dia, eu falei assim, paga tudo que está aí no mês, até o final. Mas não vai sobrar nada. Falei, eu prefiro que não sobre nada, mas eu sei que se eu não tenho nada, significa que eu não posso comprar nada. O que eu não posso é olhar o dinheiro na conta e olhar as coisas e achar que eu posso gastar e eu não posso. Então, já paga tudo, que o que ficar, eu sei que é o que eu posso gastar. E aí, me senti como, até mandei para o meu pai ontem e ri com ele. Um vídeo que eu vi, que o rapaz falou assim, olha, paguei luz, paguei água, paguei internet, paguei a mulher do perfume e sobrou R$12. Alguma coisa está errado. Alguém não recebeu. Mês passado sobrou 75 centavos. Nesse mês sobrou 12, está errado. Não vou nem gastar que alguém vai vir atrás. Às vezes a gente está assim, mas é melhor você já pagar tudo do que você deixar para amanhã. Depois eu faço dízimo. Depois eu pago. Depois eu... Queridos, não procrastine. A procrastinação é uma porta para o diabo. Você deixa para amanhã, ele entra, toma o dinheiro. Como assim, pastor? Cria situações que aquele dinheiro vai embora. E aí, você vai fazer o que depois amanhã? Então, a assidia na organização financeira, ela traz problemas. Outro problema. A assidia, ela quebra a confiança. Olha só, quando você fica adiando o compromisso, você não cumpre promessas ou atrasa as entregas, traz problema de confiança com colegas, amigos e família. Então, isso pode gerar rancor, pois a pessoa se sente julgada ou culpada, acumulando ressentimento. Então, a pessoa, ela promete uma coisa e não cumpre. Ela promete estar num compromisso e não está. Ou seja, ela vai adiando as coisas. E aí o que acontece? Ela fica mal com as outras pessoas. A pessoa que combinou com ela fica chateado com ela. Só que ela fica rancorosa e ressentida da pessoa ficar chateada porque ela não cumpriu o prazo. Então, ela não cumpriu o prazo, deixou pessoas chateadas com ela, às vezes as pessoas criticam ela ou falam alguma coisa, e ela ainda fica chateada, ressentida. Então,
quando damos brecha para a assidia, nós vamos ver aqui, a assidia tem filhas. E uma das filhas da assidia é o rancor, o ressentimento. Então não podemos dar brecha para a assidia, porque a assidia pode criar ressentimento no nosso coração. Quarto, eu falei aqui que são situações de pressão. Ou seja, seu chefe pede para você entregar um relatório e você fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E aí quando chega no dia, não está pronto. E aí a pressão. Você fica pressionado. Por quê? Porque o relatório não está pronto, o seu chefe vai cobrar, ou você é uma pessoa perfeccionista que não gosta que as pessoas pensem que você falha, não gosta que as pessoas pensem que você não entrega nos seus prazos, e aí você está cheio de coisa para fazer, sabe que não vai entregar e sabe que o seu perfeccionismo já não vai ser mais perfeito assim. E aí o seu filho não pode nem pisar no patinho, que você já briga. Você fica estressado, bravo, nervoso. Por quê? Porque você está com os seus prazos não cumpridos. Porque você está com pressão por causa da assidia. Então, a assidia, ela afeta várias áreas na nossa vida. Ira, raiva, estresse, rancor, pânico, tudo isso, às vezes, o problema está na assidia. Tanto Tomás de Aquino como Agostinho, eles diziam que a assidia tinha 6 filhos. 6 filhos. Eu vou trazer para vocês aqui quais são os filhos da assidia. E depois, como vencer ou como quebrar este ciclo e vencer esses filhos. Primeiro filho da assidia é a malícia. O que eles ensinam é que a assidia, ela produz a malícia na pessoa. Então a pessoa age com malícia por causa da assidia, tá? Não significa que toda pessoa maliciosa, toda pessoa que age com malícia é por causa da assidia. Como hoje nós estamos falando dessa procrastinação e da assidia, a gente vai aprender como uma pessoa que procrastina às vezes age com malícia. Primeiro, o que é malícia? A malícia é escolher fazer ou desejar o mal, de propósito. Então, rejeitando o que é bom, como, por exemplo, ajudar alguém ou seguir a Deus. Então, a gente sabe que seguir a Deus é bom, obedecer a Deus é bom, ajudar o próximo é bom, e às vezes a gente, por malícia, ou seja, por maldade proposital, a gente escolhe não ajudar alguém, a gente escolhe não seguir a Deus. Como agora que a malícia, como que a assidia, a procrastinação produz essa maldade dentro de nós. Quando você sente tédio ou desânimo, que é a assidia, essa mornidão espiritual, essa falta de fervor, quando vem assim, orar, né? Você está lá e fala assim, eu preciso orar, mas parece que você está pregado dentro da cama. O pastor passa por isso também, irmãos. Fala assim, eu preciso fazer isso, mas você não sente vontade, você tem um tédio. Quando isso vem, né? Esse tédio e desânimo com coisas boas, né? Como orar, ser gentil, pode acabar escolhendo fazer algo ruim, como falar mal de alguém para aliviar esse peso. Adiar coisas importantes como perdoar pode virar uma vontade de prejudicar os outros. Às vezes então você não faz as coisas, só que você é crente, você sabe que você devia ter feito. Você não fez por preguiça. Sabe, uma pessoa pediu para você andar com ele a 2ª milha. E aí você não está com vontade. Você não está com vontade de ser crente naquele dia. Você não está com vontade de ser crente naquela hora. Aí você diz não. Só que aí depois você fica se sentindo culpado de ter dito não. E aí, se sentir culpado não é bom. Então, qual que é o caminho de se livrar da culpa? Primeiro, confessando o pecado e se arrependendo. Só que esse é o caminho mais difícil ainda, né? A assidia não deixa ir por esse caminho, porque
é chato, é longo, é doloroso. Então, qual é o segundo caminho de se livrar da culpa de ter feito algo errado? É justificar algo errado, para fazer com que o algo errado que a gente fez não seja tão errado. É manipular circunstâncias para tentar nos dar meia razão ou tirar a razão do outro. Você fala assim, não vou me dar razão, mas eu também não vou dar razão para ele. Então, olha, a circunstância criada, você cria um mundo de Bob na sua cabeça, que você não é o culpado. O problema é da outra pessoa, o problema é a circunstância. E aí, na sua cabeça, você está sendo malicioso com a outra pessoa. Então, você está fazendo com que a assidia, que se você tivesse andado a segunda milha e dito sim, não ia ter esse problema. Mas você não andou a segunda milha, você não perdoou, você não abriu seu coração. Então, você trouxe culpa para você e agora você tem que colocar essa culpa, esse peso para fora. Como? Jogando a culpa em alguém, sendo malicioso, agindo com maldade no pensamento com alguém. Às vezes, a gente não age só no pensamento, principalmente quando envolve outras pessoas. Por exemplo, a situação que você não andou a segunda milha foi no grupo da família. Todo mundo viu que você disse não e não andou a segunda milha. Então agora você está se sentindo culpado diante do grupo. Então você posta no grupo e pede perdão para o grupo e para a família, ou você se justifica no grupo. E aí o que você faz? Você ataca o problema, ataca a pessoa no grupo. Então, o que você está fazendo? Você está sendo malicioso não só no pensamento, mas você está sendo malicioso no coletivo. As pessoas estão vendo a maldade, como a gente fala brincando, o pus que estava no seu coração, você colocou para fora. Então, tudo por quê? Não é só porque essa pessoa tem um coração ruim, essa pessoa é má. Tudo começou porque você não quis andar a segunda milha. Sabe aquela preguiça, aquele tédio que você estava, que você não quis fazer? Acaba transtornando a nossa vida. Vocês estão entendendo? Eu acho que sim, né? Vocês estão muito quietos, olhando para baixo. Mas, queridos, eu passo por isso também. Eu estou com o meu lombo doendo quando eu fui preparar essa mensagem. Eu entendi que começa comigo. Começa comigo. Quantas tarefas que eu deveria fazer e eu não fiz? Quantas? Quantas responsabilidades que eu deveria ter feito e eu não fiz? Mas assim é a palavra. É para nos edificar, para nos amadurecer. Não é para nos condenar, não é para nos culpar. Jesus já sabia quando morreu por nós. E aí ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer por as pessoas cheias de assidia. Pessoas maliciosas. Segundo, Jesus morreu por pessoas rancorosas. Porque a assidia, ela produz rancor. Como? Primeiro, o que é rancor? Rancor é guardar mágoa ou amargura contra alguém, ficando com raiva ou ressentimento por muito tempo sem querer perdoar. Então, quando você guarda ressentimento, amargura, não quer perdoar por muito tempo, ou a Bíblia ela ainda é mais direta, ela fala, não deixa o sol pousar sobre a sua... Então, pastor, quanto que é muito tempo? Para a gente pode ser anos. Para a Bíblia, só de um dia para o outro. De um dia para o outro já é rancor. De um dia para o outro já é ressentimento. Ou seja, o perdão deve ser imediato, deve ser no dia. Mas como que a assidia, ela gera o rancor? A assidia faz você sentir que as coisas como perdoar ou resolver conflitos são chatas ou difíceis. E esse desânimo faz você acumular raiva e evitar consertar as coisas. Sabe, o seu rancor olha para a pessoa e não vê ela um ser humano, vê ela um monstro, vê ela um bicho.
Vê ela uma pessoa que não vai entender, uma pessoa que não escuta, uma pessoa dura de coração, uma pessoa que não tem como falar. Mas a pessoa não é assim. Você enxerga ela assim. E aí você fala assim, não tem conversa com essa pessoa, não dá para conversar. E aí você faz o quê com a conversa, com o perdão? Você deixa para amanhã, porque é difícil. Só que, como você não põe um ponto naquilo, não resolve, aquela pessoa vai continuar fazendo coisas que te desagradam. Por quê? Porque você não conversou com ela. Pastor, mas você não sabe, eu já conversei, eu já falei. E como eu falei, mas não adianta falar. Queridos, às vezes o falar da pessoa é gritar. Às vezes o falar da pessoa é repetir as mesmas palavras. Pastor, eu estou falando faz 15 anos. Só que se pudesse colocar no papel as palavras que as pessoas estão falando, ela sempre fala 30 palavras o ano, sempre tocando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a mesma culpa. É como às vezes a pessoa fala assim, pastor, faz 20 anos que eu estou falando. Aí quando eu acompanho, faz 20 anos que a pessoa está jogando a culpa na outra. Faz 20 anos que você está dizendo que o culpado é ela, que o culpado é ele, que o culpado é a circunstância. Não é conversa, não é diálogo. Então, o problema é esse, nós criamos pessoas, monstros, e às vezes a gente não consegue conversar. E aí o que a gente faz? Vai deixando para amanhã. Não resolve conflitos. Não resolve os conflitos. Por quê? Porque a pessoa não vai entender, a pessoa não me entende, a pessoa é bruta, a pessoa não ama Jesus, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Então você já está com rancor, você já está com ressentimento. Se você tem essa dificuldade, e aí o que você faz? Você deixa para amanhã, passa o dia, e o rancor vai aumentando. Um exemplo aqui que eu coloquei. Você adia conversar com um familiar para resolver um problema por falta de vontade. Com o tempo, sente raiva dele e guarda a mágoa, mesmo sem motivo claro. Ele não tem motivo. A outra filha da assidia. Pusilanimidade. Pusilanimidade. Talvez essa palavra é ser pusilâmine, significa alma pequena. Uma pessoa pusilânime é uma pessoa alma pequena. Resumindo, é uma pessoa que tem covardia espiritual. Você, às vezes, foi chamado para dar o testemunho, mas você tem medo. Entra alguém e o Espírito Santo fala de Jesus para ela. E você fala, não, essa pessoa vai falar, vem na cabeça, a pessoa vai achar que eu sou maluco, essa pessoa vai brigar comigo, vai me escorraçar. Você fica com medo. É igual Jesus falou para Pedro. Pedro, ainda você vai me trair 3 vezes. Chegaram para Pedro e falaram assim, não, você andou com ele, né? Não, eu não andei. Não o conheço. Então, a assidia, ela cria em nós esse medo. Agora, como? A assidia deixa você desanimado com coisas espirituais, como orar ou agir pelo bem. E esse desânimo faz você fugir de desafios, achando que são grandes demais, o que é covardia. Sabe, você não ora, você não lê a Bíblia, você não estuda um livro cristão, você não conhece o Evangelho. Por quê? Porque essas coisas dão trabalho. É mais fácil você pegar um vídeo no YouTube Shorts de 30 segundos, né, que fala assim, os anjos em 30 segundos, Jesus em um minuto, do que você sentar e ver um vídeo de 1 hora, 1h30 de um estudo profundo, que dá trabalho. Isso ainda falando de vídeo, que é mais fácil. O pior é a pessoa que gravou aquela 1 hora de vídeo, falar o seguinte no vídeo, esse vídeo é um resumo desse livro e desse livro. Se vocês querem conhecer a fundo, vão nesses livros. Aí você vai, um livro tem 300 páginas, um livro tem 400 páginas, e o outro livro tem 300 páginas. Fala assim, meu Deus, esse vídeo saiu de 1000 páginas. Aí fala assim, Deus dá muito trabalho. Dá trabalho.
Mas eu digo para vocês, quem vai tirar o conhecimento de vocês depois? Ninguém. Portanto, conhecimento dá trabalho, servir a Jesus dá trabalho. E aí o que a gente faz? A gente não faz as coisas que dá trabalho no Evangelho. Não lê um livro, não estuda. E aí o que acontece? Vem alguém e traz uma questão na escola, na faculdade, na família, mistura política com religião. E aí pergunta para você, e aí você que é da igreja, o que você tem a dizer? Aí você não lê nada porque você ficou com preguiça, com tédio, você não tem resposta. Você fica com medo dentro de você, fala assim, se eu me posicionar, eu posso falar abobrinha, posso falar bobagem. Aí você faz o quê? Foge pela tangente. Você age com pusilanimidade. Você fica com medo espiritual. Então, é necessário, às vezes, não agir, fazer o que precisa ser feito, para não agir com covardia. 4, desespero. A pusilanimidade, ela gera desespero em nós. Esse desespero é a perda da esperança. Já ouvi muitas pessoas chegarem para mim e dizer assim, pastor, meu casamento não tem esperança. Pastor, essa doença não tem esperança. Pastor, esta dificuldade não tem esperança. A pessoa entrou em um estado de desespero, que não há recuperação. Agora, por que ela entrou em desespero? Será que a assidia, esse tédio, essa letargia, essa frieza espiritual levou ela a entrar neste ciclo em que ela acha que não tem mais esperança? Como que isso acontece? A assidia faz você ver as coisas de Deus, né, como a oração, mudança de vida, como pesada ou impossível. E esse desânimo cresce até você pensar que não adianta tentar, caindo no desespero. Você olha, por exemplo, um relacionamento, um casamento, como eu disse aqui, às vezes, pastor, estou tentando há 10 anos. Aí você fala assim, 10 anos não deu certo, então não vai dar certo nunca mais. 20 anos e não mudou, então não muda mais. Por quê? Porque você olha para trás e fala assim, percorreu 20 anos e não mudou até aqui, então eu não consigo enxergar para frente mudança. Mas por quê? Porque você olha o tanto de tempo que demorou até aqui e não teve mudança, e você fala assim, vai dar muito trabalho para mudar daqui para frente. Se eu quero mudança na minha vida, vai dar trabalho. E aí você desiste, por quê? Porque vai dar trabalho. Se eu quero mudança espiritual, eu vou ter que jejuar uns 3 dias, e meu Deus do céu, ficar 3 dias sem comer, dá trabalho. Aí você fala, eu não vou jejuar. Tantas coisas a gente não faz porque dá trabalho. E sabe, quando a gente não faz as coisas porque dá trabalho, agora é uma palavra, foi um soco no meu estômago e vai ser um soco no de vocês. Agostinho e Tomás de Aquino diziam, é por falta de amor. A gente não ama o suficiente. A gente ama mais aquilo que a gente escolhe fazer. A gente ama mais ficar na rede social do que resolver as coisas dentro de casa. A gente ama mais ficar na rede social, fazer aquilo que a gente gosta, do que fazer aquilo que a gente tem que fazer. O amor. A assidia é o amor pelos prazeres mundanos. A assidia é o amor pelo conforto. A assidia, ela dá as mãos para o egoísmo. A assidia nos impede a amar o próximo como a nós mesmos. A assidia nos impede a andar uma milha a mais, 1 metro a mais. A assidia nos impede do amor sacrificial. É por isso que a assidia, ela é, quem assiste os filmes, né, e conhece o Superman, sabe que tem uma pedrinha verde que é uma criptonita, que encosta nele e vai ficando fraco. A assidia, ela é a criptonita do cristão, que enquanto ela está dentro de nós,
ela suga a nossa energia, o nosso vigor espiritual, a nossa vontade de querer ser um cristão que vai mudar o mundo, a nossa vontade de alcançar pessoas para Jesus, a nossa vontade de mudar a nossa vida, a nossa vontade de mudar a nossa família. Ela suga tudo isso e a gente acha que não tem esperança mais, nem para mim. E aí faz a gente viver uma vida num piloto automático. Uma vida que a gente dizia, se Jesus vier agora, eu vou tentar passar de cabeça abaixo na frente dele, porque eu tenho vergonha da vida que eu estou vivendo. Eu não tenho nada para apresentar para ele. Faz semanas que eu não consigo orar por nem 30 minutos. Como Jesus disse para os apóstolos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa assidia, queridos, a gente precisa aprender a arrancar ela pela raiz. Quando a igreja entender e aprender que essa procrastinação, essa assidia nos impede de viver para Cristo 100%, a igreja vai começar a avançar, a voar. E quando a igreja voa, tudo voa. O trabalho de vocês voa, a família de vocês voa, o filho de vocês voa. Mas dá trabalho. Não é fácil. Eu vou pular aqui. Na verdade, eu vou rápido para ganhar tempo. O quinto é o torpor. Torpor é uma preguiça espiritual. É uma letargia. Você fica preguiçoso, letárgico. Eu não sei se vocês já se sentiram assim. Eu já me senti assim. Às vezes, irmãos, parece que é 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, você dormiu muito, descansou muito, mas o teu corpo não tem vontade de fazer nada. Aí eu vou e tomo um banho, achando que vai sair com a água, mas não sai, está na alma. É a graça de Deus só que tira isso de nós. Quinto, dissipação da mente. Uma mente que dissipa. Fica distraído com coisas fúteis, como rede social, pensamento vago, em vez de focar no que é importante. Então a assidia faz você fugir do esforço de se conectar com Deus e fazer coisas importantes porque parecem chatas. Então sua mente vaga para distrações. Como quebrar este ciclo? Primeiro, precisa reconhecer a fraqueza. Se você não reconhecer que você está errado, se você não reconhecer que você precisa buscar a Deus, você não vai quebrar este ciclo. Segundo, precisa buscar a graça de Deus. Nós podemos ter um dia organizado, você pode sentar no domingo e organizar a sua semana, você pode sentar uma noite anterior e organizar as tarefas do dia seguinte, colocar um check mark em tudo que você vai fazer. Mas não é a prática, precisa da graça de Deus. Se nós não pedirmos para Deus nos encher da presença dEle, do Espírito dEle, não consegue fazer nada. Jesus é aquele que fazia tanta coisa, a Bíblia diz que ele às vezes não conseguia nem comer de tanta gente que vinha e ficava em volta dele. Mas a Bíblia diz que Jesus levantava de madrugada para orar. Martim Lutero dizia o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia que eu preciso orar pelo menos umas 3 horas antes. Ou seja, quanto mais coisa você tem para fazer, mais você precisa orar antes de fazê-las. Porque é somente a oração, a dependência de Deus, a graça de Deus, que limpa o nosso interior, tira do nosso interior toda a assidia. O problema, irmãos, da assidia está num local onde vocês não conseguem alcançar. A assidia não se arranca com confissão. Como assim, pastor? O que é isso? Não, com palavras positivas, né? Sai assidia 1, 2, 3. Sai assidia 1, 2, 3. Não sai. Não tem remédio. Sabe, às vezes você acha que é vitamina. Eu estou tão fraco, eu estou com aquele tédio, eu acho que eu estou precisando de vitamina D. Aí você vai para o sol e fica igual um lagarto lá. Aí no outro dia você está com o corpo tudo queimado e com a mesma preguiça. Porque é assidia, você gasta com vitamina, você vai no médico e falta oração, falta tempo com Deus,
falta confissão de pecado. Às vezes, irmãos, vocês vão passar pelo que eu passo. Você chega para orar, sabe, sei vocês, eu sou assim, eu sou pecador, vocês podem não ser pecadores como eu. Você vai orar na presença de Deus, e aí a gente tenta enganar Deus na oração. Como assim, pastor? Vocês já tentaram enganar Deus na oração? Sabe como a gente engana Deus na oração? Imagine só, vou dar um exemplo para vocês. Como pastor, Deus falou assim para mim, seu problema é que você acorda e você vai mexer no celular, ver notícia, ao invés de orar primeiro. Então você tem que começar, eu quero que você pare de mexer no celular a hora que você acorda. Você pegue primeiro a Bíblia, depois o celular. Só que eu gosto tanto de pegar no celular, eu gosto tanto de acordar e ler notícia, mas Deus está falando, não, eu quero que você pare. Aí você vai orar, como todo momento, todo dia você ora. Aí quando você vai orar, é como que Deus está te esperando com os braços e a perna cruzada. E quer que você fale o seguinte, tá, é hoje que você vai falar que você vai parar de ler o celular? Aí você vai para a oração em outros tópicos. Senhor, então o meu dia, a minha vida, os meus olhos, o meu emprego, a minha casa, a minha família, as criancinhas da África, Senhor. Aí você termina a oração e fala assim, cumpri meu voto, check, a tarefa da oração eu fiz. Você acha que vai resolver? Se Deus está falando o seguinte, eu quero que você fale na minha presença, que a partir de hoje você não vai mais mexer no celular essa hora. É isso, irmãos. Às vezes não é orar, às vezes é em oração confessar e pôr para fora aquilo que a gente não quer pôr. É confessar práticas que Deus está dizendo para a gente, muda, deixa disso. E você está relutando. E enquanto você relutar, nada vai resolver. Então é por isso que você ir na presença do Senhor todos os dias com sinceridade é o caminho da mudança. Por quê? Porque se você vai orar todos os dias com sinceridade, o Espírito Santo vai te lembrar todos os dias aquilo que você não quer ser lembrado. E Ele está dizendo o seguinte, se você me ama e quer continuar vindo na minha casa, na minha presença, eu vou te lembrar toda vez aquilo que você não quer ser lembrado. Então, ou você muda para continuar vindo na minha casa, ou você não vem mais. Que daí a sua mente vai apaziguar. Mas como Ele nos ama e nós amamos Ele, então todas as vezes que a gente for orar, vai vir um pensamento. E aí, aquele celular aí, é hoje? E aí, vai parar? Esse é o caminho, irmãos. Que talvez você não saiba, que é aquele celular que está produzindo acidez em você. São aqueles pensamentos que você tem, aquelas práticas que você tem, que está te prendendo num ciclo vicioso e fazendo você, essa pessoa, desculpa a palavra, medíocre que você é. Pastor, você está me chamando de medíocre? Não. Eu estou dizendo que às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, como eu estou agindo, como eu estou sendo um medíocre. Como eu poderia ter feito mais? Como eu poderia fazer mais? E eu não estou fazendo. Se eu continuar assim, vai passar 15 anos e eu não vou deixar nada para os meus filhos. Vai passar 15 anos e eu não vou deixar nada nesse mundo. Por quê? Porque eu vivi só para buscar o conforto do dia. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Mas a Cidia diz, basta cada dia o seu conforto. Crê agora essa. Basta cada dia o seu conforto. Deixa amanhã. Busca o seu conforto hoje. Não fica se preocupando com a coisa de amanhã, não. Vai descansar. Agora, quem tem disciplina, não fica desesperado com amanhã, mas como a formiga, trabalha e pensa no amanhã. Amém, queridos? Quem quiser uma oração, está passando às vezes por algum desses problemas aqui, seja financeiro, seja por cheios de tarefas, ou problemas com rancor na família, ressentimento,